Boa tarde, senhoras e senhores. Agora sim, agora estaremos iniciando com a presença plena. Eventualmente pode aparecer o representante da empresa, são 13h58, e aí, se ele chegar no devido tempo, também o saudamos. Passo a saudar os presentes nessa nossa reunião de forma híbrida da 18ª sessão regulatória do ano 2022, nesse dia 6 de agosto de 2022, com início agora às 14 horas. Inicialmente, passo a saudar a composição dessa mesa de julgamento, composta por mim, presidente regulador, Luiz Alberto Nespolo, saúdo o diretor regulador, em ordem alfabética, de ouvidoria, Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, saúdo também o diretor regulador de transporte e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Saúdo o diretor regulador de energia e saneamento, Dr. Wilber Norriuara, nosso diretor de energia, saneamento, gás e ferrovia. Também saúdo o nosso advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges, a nossa chefe de gabinete, senhora Leia Almeida de Oliveira, e através, saúdo a Adriana, nossa Adriana Neves, representando também a ouvidoria presente, a Clarice Zunta, nossa superintendente de ouvidoria, saúdo também a nossa área de comunicações, aqui representada pela Vitória, hoje participando com a gravação dessa reunião e também registrando o evento. Dr. Haroldo Luna Cavalcante, nosso diretor de administração sistêmica, e também gostaria de saudar os representantes dos órgãos de controle, defesa e proteção do consumidor, PROCON, secretário adjunto, através do secretário adjunto, senhor Edmundo Tax, do Ministério Público do Mato Grosso, através da doutora Valnice Silva Santos, promotora da Justiça, da 6ª Promotoria de Justiça Civil, Núcleo de Defesa da Cidadania de Cuiabá, também o TCE, através do seu conselheiro e presidente, senhor José Carlos Novelli, a CGE, através do Controlador-Geral do Estado do Mato Grosso, senhor Emerson Hideki Yayashida. Também cumprimento os representantes da Cinfra, que ainda não chegaram e no futuro possam vir a interpretar nossa reunião através da gravação, também o verificador independente e aos representantes da parte interessada, no dia de hoje, a empresa União Transportes e Turismo, União Transportes. E a todos que porventura vierem assistir a sessão regulatória, a qual estará disponível no site da AGER, através do nosso endereço eletrônico, no item do menu de transparência, sessões regulatórias, que tão logo conclua a reunião e após a publicação da ata em Diário Oficial, será postada a ata e também a gravação para posterior revisitas de quem assim desejar, frente à transparência avançada dessa agência, adquirida e avanço recente dessa agência. Gostaria também de abrir a palavra para os diretores que se saudassem mutuamente, já serve também para teste de seus dispositivos. Boa tarde, senhor presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, diretor regulador de transportes e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de energia, saneamento, gás e ferrovia, Wilber Norriuara, diretor de administração sistêmica. Está sem som na sala. Haroldo Luna Cavalcante, cumprimento a Leia, nossa chefe de gabinete, doutor Felipe Borges. Sem som, só estamos ajustando para aqui. Advogado-geral regulador, cumprimento a superintendente reguladora de ouvidoria, Clarice Junta, a Adriana Neves, a nossa servidora Estão me ouvindo? Ouvidoria reguladora de ouvidoria. Estou ouvindo. Cumprimento acho que vocês a representantes da empresa interessada. Equipamentos. Cumprimento também representantes do Poder Concedente que vierem assistir a esta sessão regulatória. Cumprimento aos representantes dos órgãos de controle e de proteção e defesa do consumidor. Aí desejo que tenhamos uma boa sessão regulatória na data de hoje. Obrigado. Haroldo, pede por gentileza para alguém da TI dar uma verificada aqui que está acontecendo só com a sala, que está sem áudio. Presidente,
A fala do Zé Rodrigo está falando, eu estou ouvindo bem e ouvi o senhor. Está tendo problema aí na fala? Vou mandar. Então é a sala do presidente lá que está com problema no áudio, ele não está tendo o retorno. Vou mandar alguém lá. Testando novamente o dispositivo de som. Alguém poderia... Boa tarde. Opa, agora sim. Agora sim. Agora está beleza, presidente. Tranquilo. Excelente, obrigado. Vamos retomar, né? Para que não haja prejuízo da gravação. Abra a câmera para nós, Ale. E vamos retomar a nossa reunião do princípio, corrigido a parte técnica. Vamos retomar só para efeito de gravação, e muito provavelmente a gravação também tenha tido prejuízo. Então, retomando o nosso início de reunião, dessa nossa 18ª sessão regulatória do ano 2022, em 8 de agosto de 2022, com início agora às 14 horas, um pouquinho prejudicado por ajuste de som. Dá uma boa tarde a todos, desejando uma excelente sessão regulatória nessa 18ª sessão. Saúdo os diretores, em ordem alfabética, diretor regulador de ouvidoria, Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, o nosso diretor regulador de transporte e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, o nosso diretor regulador de energia, saneamento e ferrovia, Dr. Wilber Noril O'Hara, o nosso advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges, o nosso chefe de gabinete, Aleia de Oliveira. Saúdo também o nosso diretor de administração sistêmica, Haroldo Luna Cavalcante, a nossa superintendente Clarice Zunta e a Adriana Neves, da ouvidoria, nosso agente de ouvidoria, e também o setor de comunicação, hoje representado pela Victória. Saúdo o PROCON, para uma futura participação, através do seu secretário adjunto, senhor Edmundo Tax, ao Ministério Público, através da doutora Valnice Silva dos Santos, promotora de Justiça da 6ª Promotoria de Justiça Civil, Núcleo de Defesa e Cidadania de Cuiabá. Ao TCE, através do seu conselheiro-presidente, José Carlos Novelli. À CGE, através do seu controlador-geral do Estado do Mato Grosso, senhor Emerson Hideki Ayashida. Também cumprimento os representantes da Sinfra, que porventura assistam no futuro, e também do verificador independente e da parte interessada, que ainda não está presente nessa reunião, União Transportes. A todos que porventura também vierem assistir à sessão regulatória, que estará disponível no site da GER, na parte de transparência, sessões regulatórias, então logo seja publicada a ata em diário oficial, terá uma ata escrita e também a gravação em caso de necessidade de revisitar. Invocando a presença de Deus, abra a palavra aos demais diretores para que possamos também receber essa integração e testar seus equipamentos de som. Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento o presidente regulador, Luiz Alberto Nespolo, diretor regulador de transportes e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de saneamento, energia, gás e ferrovia, Wilber O'Hara, o advogado-geral regulador, Dr. Felipe Borges, procurador de Estado, diretor de administração sistêmica, Haroldo Luna Cavalcante, cumprimento a Aleia, chefe de gabinete, a superintendente reguladora de ouvidoria, Clarice Zunta, a nossa colaboradora da ouvidoria, que também participa dessa sessão, Adriana Neves, cumprimentos representantes da comunicação da agência e acompanham esta sessão regulatória, representantes da empresa interessada, do poder concedente, que foi convidado para a sessão regulatória, também dos órgãos de controle e defesa do consumidor, todos devidamente oficiados para a participação. Desejo um bom dia de trabalho a todos.
Perfeito, obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, diretor regulador José Rodrigues, boa tarde, diretor regulador Paulo Henrique, boa tarde, doutor Felipe, boa tarde, diretor Haroldo de Luna Cavalcante. Gostaria de dar uma boa tarde também para Clarice Zunta, para Adriana Neves, para os representantes dos órgãos de controle, para os representantes do poder concedente. Boa tarde, Alea, e que tenhamos uma excelente sessão regulatória. Obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o presidente regulador, o senhor Luiz Alberto Nespolo, presidente da AGER, cumprimentar o diretor relator do processo em pauta, o diretor regulador de ouvidoria, José Rodrigues da Rocha Júnior, cumprimentar o diretor regulador de energia, saneamento e ferrovia, Dr. Wilber Norio O'Hara, cumprimentar a chefe de gabinete, Alea, cumprimentar o procurador do Estado e advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges, cumprimentar, em nome de todos os servidores da AGER, o diretor de administração sistêmica, cumprimentar o representante da concessionária interessada, União Transporte, Cícero Nepomuceno, cumprimentar os representantes dos órgãos de controle, Tribunal de Contas, CGE, também os representantes do Ministério Público e os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON. Cumprimentar também os representantes do Poder Concedente, Sinfra, e que tenhamos uma excelente sessão regulatória. Obrigado. Doutor Felipe. Boa tarde, senhores. Boa tarde, presidente Luiz Alberto Nespolo. Boa tarde, diretor regulador de ouvidoria José Rodrigues Rocha Júnior. Boa tarde, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento Wilber Norio O'Hara. Boa tarde, diretor regulador de transportes e rodovias Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Boa tarde, Haroldo Luna Cavalcante, nosso diretor de administração sistêmica. Boa tarde, Alea, nossa chefe de gabinete. Uma boa tarde a todos os servidores da agência. Uma boa tarde também a todos os órgãos de controle e de defesa do consumidor. Também desejo uma boa tarde aos representantes da empresa interessada na presente sessão regulatória e desejo a todos uma excelente sessão regulatória. Obrigado. Cumprimentando a mesa, pelo presidente da sessão, senhor Luiz Alberto Nespolo, presidente regulador da AGER. Cumprimento aos diretores reguladores da AGER, iniciando pelo senhor José Rodrigues Rocha Júnior, relator dessa tarde. Diretor regulador de transportes, senhor Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Boa tarde, diretor regulador de energia e saneamento, diretor Norio O'Hara. Cumprimento o doutor Felipe, nosso advogado-geral regulador e também procurador-geral do Estado. Cumprimento o diretor de administração sistêmica, senhor Haroldo de Luna Cavalcante. Cumprimento a superintendente, senhora Clarice Zunta, sua colega também da ouvidoria, senhora Adriana Neves. Cumprimento o senhor Cícero Nepomuceno. Gostaria depois até que o senhor se identificasse, qual a empresa que o senhor representa, para poder estar registrando em ata. E cumprimento a todos através do setor de comunicação, a Victória, todos os servidores da AGE, todos os servidores, a todo o órgão de controle e proteção do consumidor e os que vierem assistir essa sessão. Que tenhamos uma excelente sessão. Não sei se o Haroldo quer dar uma boa tarde e começamos nossa sessão. Bom, informo que no uso das atribuições que me conferem os artigos 3º e 9º da Lei Complementar 429/2011, declaro aberta a 17ª sessão regulatória da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, neste ano de 2022. Registro o cumprimento que dispõe o parágrafo 1º do artigo 8º da Resolução AGER, número 001/2012, às sessões regulatórias sobre o número mínimo de diretores.
Informo também que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, número 28285, no dia 13 de julho de 2022, nas páginas 66, conforme decisão da DEC, emanada da 13ª reunião ordinária deliberativa da AGER-MT de 2022, atendendo assim o prazo de 5 dias úteis de que fala o parágrafo 1º do artigo 24 da Resolução Normativa número 001/2012, que está em pauta o processo de número AGER-PRO 2022-01705, interessado União Transporte e Turismo Limitada, convertido ao SIGADOC através a partir do processo físico número 26791/2021, autuado pela interessada em 20 de janeiro de 2021, que solicita procedimento de reajuste tarifário. O relator do processo é o diretor regulador de ouvidoria da AGER Mato Grosso, senhor José Rodrigues Rocha Júnior, a qual eu passo a palavra para que possa fazer a leitura de seu relatório. Boa tarde novamente a todos. Quero cumprimentar o senhor Cícero, que entrou na reunião também e participa conosco. Cícero Nepomuceno. Eu passo a transmitir o relatório que consta do processo número 26791 de 2021 e a GER-PRO 2022-01705, as folhas 259 dos autos digitalizados. Interessado União Transporte e Turismo Limitado, assunto processo físico 26791, interessado União Transporte e Turismo, assunto concessão rodoviária, solicita procedimento de reajuste tarifário. Relator, diretor regulador de auditoria, José Rodrigues Rocha Júnior. Relatório. Trata-se de processo administrativo que teve início com o protocolo de requerimento formulado pela empresa de União Transporte e Turismo, pessoa jurídica e direito privado, inscrita no CNPJ 03667130000170, concessionária de serviço público de transporte coletivo e transporte de passageiros, de característica urbana, operada pelo município de Cuiabá e Várzea Grande. O processo teve origem na Secretaria de Estado de Infraestrutura, protocolizado em 20 de janeiro de 2021, e foi instruído com pedido de folha 0207 e documentos de folha 08 a 169. Em suma, trata-se de solicitação de pagamento de diferença tarifária sobre a atualização da tarifa não concedida a tempo. Assim, foi manifestou as folhas 171 e 174 e após explanações sobre o direito da concessionária e deveres do poder concedente. E da AGER, determinou o encaminhamento dos autos a esta agência. Foi encaminhado ofício informando sobre o pedido para a 6ª Promotoria de Justiça Civil, Núcleo de Defesa e Cidadania de Cuiabá, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, o secretário de Proteção e Defesa do Direito do Consumidor, PROCON. Na 491ª reunião da diretoria executiva do Colegiado da AGER, os autos foram encaminhados ao diretor regulador de auditoria para relatório e voto sobre a alegação de prevenção. Os autos foram, então, encaminhados à Advocacia Geral Reguladora para análise de parecer quanto à legalidade do procedimento ser manifestado pela GR, no parecer 062 de 2021, GR, resultado da folha 184 e 185. A Advocacia Geral Reguladora explica em seu parecer que a empresa requerente fundamentou seu pedido na sentença judicial proferida nos autos do processo 100.2467, 82, 2019 e 811-0002, em trâmite pela terceira vara especializada de Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande. Todavia, informa que a sentença em questão não transitou em julgado e encontra-se em grau de recurso, em sede de recurso de apelação, e que, embora a decisão tenha antecipado os efeitos da tutela, a eficácia imediata se restringe à realização do reajuste novo. E, nesse sentido, a tarifa já encontra-se reajustada, não podendo falar-se em descumprimento de sentença. Por fim, manifestou pela impossibilidade de pagamento indenizatório à empresa se ainda não há trânsito julgado da sentença, a qual é o fundamento do petitório em análise. Posteriormente, os autos foram encaminhados por esse relator à Diretoria Reguladora de Transporte e Rodovias para manifestação técnica. Encaminhados os autos à Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos, esta manifestou, em consonância com a Advocacia Geral Reguladora, no sentido da impossibilidade de análise técnica dos autos, face à pendência de decisão transitada em julgado. Encaminhado à Coordenadoria Reguladora de Auditoria para notificação da interessada para tomar conhecimento das manifestações dos autos, foi concedida cópia integral dos autos à empresa requerente,
Posteriormente, juntou manifestação às folhas 216 ao 223, argumentando que a decisão que indeferiu o pedido prescinde de adequada fundamentação e que os argumentos trazidos no bojo do pedido juntado aos autos, folhas 02 e 07, e que a ausência de trânsito em julgado não constitui óbice ao deferimento da pretensão judicial. Após manifestação dos interessados, os autos foram novamente encaminhados à Advocacia Geral Reguladora, que juntou o despacho às folhas 228 a 230, afirmando que não houve qualquer reconhecimento administrativo do dever de indenizar, assim como não consta nos autos qualquer decisão administrativa sobre o mérito do pedido e que a ausência de trânsito em julgado impede o cumprimento provisório da sentença, devendo ser aguardado tal fato processual, que é a consequente liquidação de sentença, e que eventual indenização deve ser paga na devida ordem de precatório. É o relatório do essencial. Posto isso, encaminho os autos com o presente relatório para que a chefia de gabinete da presidência tome as providências no sentido de atender o necessário para a realização de sessão regulatória que deve ser previamente marcada. O relatório foi encaminhado em 4 de julho de 2022 pelo relator. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado pela leitura do relatório. Nesse momento, passamos a coletar, caso desejem, os pronunciamentos das partes legitimadas, dos legitimados. Não estando presente a CINFRA nem os órgãos de controle, abro a palavra ao Cícero, representante da empresa União, caso queira se manifestar, dar uma boa tarde e manifestar algo, é o momento que temos dentro do rito, Cícero, para que a parte interessada possa também se manifestar. Meu nome é Cícero Nepomuceno. Boa tarde. Estou representando a União Transportes, estou como diretor da empresa atualmente e cumprimento todos os colegas da mesa. Obrigado pela sua manifestação. Estou entendendo que não vai fazer nada para além do cumprimento, correto? E poderia registrar alguma impressão caso desejasse. Sim, a gente vai manifestar via ofício, tá? A gente vai terminar a sessão regulatória, a gente vai ler toda a sessão e a gente manifesta depois via protocolo e ofício. Então, sem manifesto para o momento. Obrigado. Passamos, então, ao pronunciamento do voto pelo diretor relator, Dr. José Rodrigues. Por gentileza, pode emitir o seu voto. Processos 26791-2021 e AGERPRO 2022-017. Interessado em União Transporte Limitada, assunto processo de 26791-2021, interessado em União Transporte Limitada, assunto concessão rodoviária, solicito procedimento de reajuste tarifário. Relator e diretor regulador de auditoria, José Rodrigues Rocha Júnior. Voto. Trata-se de processo administrativo que teve início com o protocolo de requerimento formulado pela empresa União Transporte Limitada. Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 03-667-130-0000170, concessionário de serviço público de transporte coletivo que permite transporte de passageiros, características por plano, operado no município de Cuiabá e Vargem Grande. A empresa é concessionária de serviço público de transporte municipal, passageiros e opera o sistema entre a cidade de Cuiabá e Vargem Grande, concedido pelo contrato de concessão 01/2006, a SJU, firmado entre o Estado de Mato Grosso, a CINFRA. Nesta condição, a empresa interpôs ação contrária nominada no juízo da terceira vara especializada de Vargem Grande, Fazenda Pública de Vargem Grande, registrado sob o número 100-2467-82, 2019, 811-0002, como favor da GER e do Estado de Mato Grosso, alegando que no procedimento de reajuste tarifário deflagrado no processo administrativo 44.574/2018, a agência pretendeu impor critérios não condizentes com a sistemática que até então vigorava, produzindo como resultado tarifa inferior àquela que, segundo seu entendimento, deveria ser fixada. O processo judicial foi decidido pelo juiz da terceira vara especializada da Fazenda Pública da Comarca de Vargem Grande nos seguintes termos. Diante de todo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil, julgo procedente a ação ajuizada por União Transporte Coletivo, em face da Agência Estadual de População de Serviço Público Delegado do Estado de Mato Grosso, e declaro como valor aplicado a justa remuneração
remuneração da concessionária. No período anual vencido, 7 de maio de 2019, o valor de R$ 4,10, e converta em perdas e danos. O resultado deve citar equivalente à impossibilidade de retroatividade ou ultraatividade da cobrança do referido valor, condenando-se os réus no dever de indenizar a autora pelo total equivalente às diferenças apuradas em razão do valor que deveria ter recebido, arrecadado, por usuário transportado desde 7 de maio de 2018, 4,10, e o valor efetivamente recebido e arrecadado por cada usuário transportado desde o mesmo dia e até a data de início da vigência de nova tarifa futuramente resultante do despejo do procedimento administrativo de ajuste anual, nova fixação, que ora é reconhecida como necessária desde 7 de maio de 2019, devendo o valor total da indenização resultante da conversão em perdas e danos ser apurado em liquidação de sentença. Por outro lado, antecipa o efeito da tutela para que a presente decisão promova resultados práticos e úteis do processo, determinando a regra que se abstenha de opor a presente decisão judicial como condição ou justificativa para a não realização de novo procedimento de ajuste anual, ressalvada a possibilidade de análise judicial de eventual descumprimento indireto dos termos da presente sentença no bojo de novo procedimento de reajuste ou atos administrativos equivalentes. Finalmente, condena os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários periciais de R$ 15.000 e honorários advocatícios para fixado o percentual de 5% aplicável em função do valor da condenação, a ser apurada em liquidação de sentença, conforme o artigo 85, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Reconheço, com isso, a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso pelos valores eventualmente inadimplidos na condenação objeto desta sentença nos termos da fundamentação acima. A AGER apresentou recurso de apelação requerendo, entre outros, que seja acatada preliminar de nulidade da sentença em razão da incompetência do juiz cabal, robustamente demonstrado, determinando a redistribuição da ação na comarca de Cuiabá, ou, alternativamente, que seja reconhecida a conexão e feita a remessa dos autos para o juiz da vara especializada de ação civil pública e popular da comarca de Cuiabá, para que sejam reunidos os autos da ação civil pública 101.8349-35 de 2017, 8.11.0041, e que seja dado ao presente recurso de apelação total provimento para o fim de reformar integralmente a sentença subjugada e, consequentemente, reconhecer a improcedência dos pedidos formulados pela requerente apelada, devolvendo ao Poder Público, AGER, a gestão do contrato de concessão número 01/2006-0000, a SJU, e também a prerrogativa da fixação da tarifa de acordo com os critérios técnicos firmados no edital de licitação, e ainda condenando a autora ao pagamento das custas de honorários pericial e advocatício. O processo encontra-se em fase de recurso de apelação, razão pela qual a Advocacia Geral Reguladora manifestou pela impossibilidade do reconhecimento administrativo do dever de indenizar. Deve-se ainda ressaltar a alegação pela empresa de invalidade da decisão por falta ou insuficiência de motivação. Todavia, até o momento não havia qualquer decisão neste processo, o que só acontece com o voto do relator e decisão do colegiado desta agência. Posto isso, é indispensável trazer à baila a manifestação da Advocacia Geral Reguladora do parecer 62/2021 AGR, juntado aos votos dos folhas 174 e 185, nos seguintes termos. Por outro lado, a apelação interposta pela AGER, além de suscitar a questão de preliminamento de nulidade da sentença, questiona sobre o valor da tarifa declarada da sentença, sobre o não cabimento de prova técnica simplificada utilizada para comprovar o alegado pela concessionária e ainda sobre a data fixada para a conversão de perdas e danos. Cada um dos pontos combatidos influencia sobremaneira o resultado do processo em epígrafe. Assim, não se pode falar em pagamento indenizatório em empresa se ainda não há trânsito em julgado da sentença que ela utiliza como fundamento para o seu pedido. Antes exposto, entendo pela impossibilidade de análise do feito indenizatório da requerente, enquanto a sentença proferida no processo 100.2467/82/2019, 8.11.0002, em trâmite pela terceira vara especializada de segurança pública de Várzea Grande, não tiver transitado em julgado. Não parecer. Logo, não há que se falar em julgamento do mérito desse processo, no âmbito administrativo. Ou ainda, entendo não ser cabível, neste momento, qualquer ação por parte desta agência que importe em reconhecimento de direito da empresa interessada a indenização em razão de aplicação de tarifa que tenha produzido perdas à empresa. Assim, não havendo decisão judicial transitada em julgado,
como não há nenhuma decisão administrativa sobre o mérito do pedido, não se observa qualquer obrigação desta agência pendente de cumprimento. Posto isso, voto pelo arquivamento sem julgamento de mérito do pedido, pela impossibilidade jurídica do objeto, nos usados termos da manifestação da Advocacia Geral Reguladora, do parecer 062/2021-AGR, juntados às autuações 74 e 75, pela ausência de decisão judicial transitada em julgado a ser cumprida pela AGER ou pelo Estado do Mato Grosso. Por fim, determina o encaminhamento dos autos à Secretaria de Estado de Infraestrutura, uma vez que se encontra instruído com as manifestações técnicas, assim como pela decisão desta agência. É como voto dos senhores diretores. Obrigado pela manifestação do voto. Pediria só que fosse enviado ao gabinete para que possa ir formando o extrato. Enquanto isso, vamos perquirindo aos demais diretores se tem alguma dúvida, e não tendo, passamos a coletar os demais votos. Finalzinho do voto. E-mail enviado, presidente. Obrigado, diretor José. Vou pedir só que a senhora leia projeto para que fique em tela para os diretores não terem dúvida da manifestação do voto, finalzinho, né, pela conclusão. Doutor Noril, perdão, diretor Paulo, em ordem alfabética, como o senhor vota em relação ao processo que está em tela? Pois bem, presidente, senhoras e senhores, em face das manifestações aí exaradas pela Advocacia Geral Reguladora, por meio do parecer 062, né, e todas as considerações feitas aí pelo brilhante voto do relator, não teria como votar de maneira diferente, senhor presidente. Então, nesse caso, eu acompanho o voto do relator. Obrigado pela manifestação do seu voto e obrigado também ao doutor José Rodrigues pela colocação do resumo do voto no chat. Facilita para todos, caso algum diretor tenha dúvida da extensão do voto. Doutor Noril, gentileza, como o senhor se manifesta em relação ao seu voto nesse processo em pauta? Boa tarde a todos novamente. Eu gostaria de parabenizar o brilhante voto do diretor Zé Rodrigues, relator deste processo, e informo a todos que eu voto com o relator. Perfeito. Essa presidência também coloca que está bastante esclarecido em relação ao voto, foi bem esclarecedor seu voto, doutor José, e também o seu relatório, e se coloca totalmente de acordo com o seu voto e vota com o relator. Assim que a senhora Leia tiver o extrato para nossa leitura, nós vamos projetar, só vou pedir um tempinho, para que a gente leia o extrato do voto e aí possa encerrar, como é de costume, a nossa sessão regulatória. Tranquilo. Uhum. A senhora Leia pode fazer a leitura do extrato, e aí nós vemos a concordância de todos os diretores e podemos encerrar. Boa tarde novamente. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a diretoria executiva colegiada da AGER, composta por Luiz Alberto Nespolo, diretor-presidente regulador, Wilber Nori Ohara, diretor regulador de energia e saneamento, José Rodrigues Rocha Júnior, relator do processo, diretor regulador de ouvidoria, e Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovia, proferem a seguinte decisão: por unanimidade,
pelo arquivamento sem julgamento de mérito do pedido, pela impossibilidade jurídica do objeto nos exatos termos da manifestação da Advocacia Geral Reguladora, no parecer 062/2021 AGR, juntada aos autos a folhas 184 e 185, pela ausência de decisão judicial transitada em julgado, a ser cumprida pela AGR-MT ou pelo Estado de Mato Grosso. Por fim, determinam o encaminhamento dos autos à Secretaria de Estado de Infraestrutura, uma vez que se encontra instruído com as manifestações técnicas, assim como pela decisão desta agência. Senhores, iniciando pelo diretor relator, doutor José, de acordo com o texto lido e em tela? De acordo, presidente. Obrigado, doutor Paulo, de acordo com o texto lido e em tela? Presidente, eu sugiro fazer uma pequena alteração ali, ó. Quando profere por unanimidade a seguinte decisão, juntar lá, porque tá meio ficou meio sem sentido da minha visão. Isso. Isso. Para Faltou, juntar, para dar nexo, né? claro. Isso. Aí profere, vírgula, por unanimidade, vírgula, a seguinte decisão. Isso. Aí eu estou de acordo, presidente. Perfeito. Doutor José, só por pro forma, de acordo com a alteração? Sem objeção, senhor presidente. Obrigado. Doutor Noril, sua posição contra o texto, concorda com o texto em tela? Concordo, estou de acordo, presidente. Perfeito. Essa presidência também está de acordo, concorda com o texto em tela. Agradece a presença de todos, deseja um excelente dia de trabalho e até uma próxima reunião. Boa tarde a Boa tarde a todos. todos. Boa tarde a todos. Bom dia a Boa todos. tarde. Boa tarde e bom trabalho a todos.